cara que sempre foi fiel ao Bolsonaro, como um cão adestrado. Vocês prestaram atenção tava... numa fala do... Mas olha só, Termina lá, ele era um cão adestrado que ali ele estava como delator. Entende? Então, quando ele cumprimenta o Bolsonaro, tem um misto de alegria de reencontrá-lo, porque ele tem admiração pelo Bolsonaro, Sim. mas ao E mesmo traição. tempo você me traiu. Então, os sentimentos naqueles 2 dias eram sentimentos muito contraditórios, muito controversos. E por isso que deu muito errado para eles. Muito errado. E eu dou risada, porque deu errado para eles, exatamente. Teve uma hora do depoimento do Paulo Sérgio, você prestou atenção nessa parte, Jimmy? O Paulo Sérgio foi o maior fio desencapado desse julgamento inteiro. E que ele brigou com o advogado e chegou uma hora, bem-vindo. É sério, foi uma baixaria atroz. Ele falou, não, você sabe, esse negócio aí de golpe nunca existiu. A gente só tinha uns papos, tipo de bar. E todo mundo usava o Cid, Sim. todo mundo passava a mão no Cid. Eu falei, cara, eles chamaram o Cid de corrimão. Foi um negócio meio abusivo até sexualmente. Assim, Eu tava olhando atrás, passava a mão na bunda do Cid, é isso? Quase isso, quase. Ele ficou assim, ele ficou na beirola assim de falar, tipo, os caras todo mundo usando assim. E aí o Cid traiu todo mundo. A casa caiu por causa do Cid. E ao mesmo tempo o Cid ali se viu constrangido, do tipo. Agora tem uma coisa, né? Apareceu essa história da Veja, de que o Cid. Tem uma coisa que a gente não pode deixar de passar. Ele quase foi preso hoje de novo, viu, gente? Quase foi preso. Mas tem uma coisa que é o tal do perfil que o advogado perguntou. O senhor conhece esse tal perfil de uma mulher? E o Cid, não sei, não lembro, não sei. Esse perfil, pelo que parece, é um perfil fake que o Cid usava para se comunicar com os demais réus. Porque ele não poderia se comunicar. Eu acho que eles se comunicavam entre si. Eu acho mesmo, Cid, Bolsonaro, mas talvez pelos advogados, para poder alinhavar a narrativa jurídica que eles iriam adotar. Só que esse perfil, aí alguém falou assim, mas será que, acho que foi a Luciana, mas eles não se falavam? Talvez se falavam, mas eles pela primeira vez se encontraram, todos numa condição de réus mesmo, todos ali sentados, poderiam Sim. todos ser presos. Imaginem vocês, aquele mesmo encontro, Braga Neto, General Heleno, Paulo Sérgio, Ramagem, há alguns anos no Palácio do Planalto. Era o gozo do poder, esses caras tinham muito poder. Sim. Tinham tudo. Sim. Mas ali eles estavam todos numa condição igual e de subjugados, de réus. Poderiam todos ser presos. E temos que lembrar, outro detalhe, o Braga Neto, não sei se vocês repararam, o cara deu uma envelhecida tão grande. Emagreceu. Porra, deu mesmo, Lucas. Deu mesmo, Dimitri. O cara, em 6 meses de cadeia, acabaram com o cara. Agora imagina o Bolsonaro, não vai sobreviver na cadeia, porque esses caras não são homens com honradez, de primeiro assumirem o que fizeram. Todos mentiram. Não teve golpe, não, imagina, não tinha minuta, não. Minuta foi o rapaz que deixou na minha mesa. Todos mentirosos. Eu entendo a mentira como advogado, porque eles estão tentando se safar da cadeia. E tudo bem, mintam. É direito do réu. Mas para um militar, tudo isso é muito... Imagina a cara que eles enfrentam, os colegas agora, nos clubes militares. Não tem a honradez. Não tem mais a moral. Ser mentiroso, safado, não se sustentou. E até porque afinaram diante do Moraes. É aquilo que você disse, sustenta a narrativa, é uma ditadura, esse é um julgamento político. Não, afinaram, quer ser meu vice? E tal. Vinícius, eu tô preso. Fui eu que te prendi. Pelo que eu sou. Vocês conhecem o professor Chico Teixeira, que vem aqui muito vezes? Então, eu conheço o Chico Teixeira da época da minha graduação. O Chico foi professor... Eu pensei que você ia dizer da época da minha gravidez. Começou da época da minha gravidez. Falei, ele conseguiu a gravidez. Chico, bem-vindo. Chico foi professor do Cid. E ele falou, o Cid é o militar mais inteligente da geração dele. Se essa bosta é o militar mais inteligente... Cara, não é só eles que estão com vergonha dentro dos clubes militares, tá, Dimitri? O clube está desmoralizado. Tá uma merda pra militar hoje em dia. Pois é. Você sabe que... E que eu bom. acho que foi o Jamil Chad que falou. O general, só tem 2 militares na história do Brasil, da República Brasileira, que gozam de um elevadíssimo... Tem um nomezinho que eles usam na caserna, que são aqueles que foram primeiro em todas as turmas que passaram.
Primeiro da formação, primeiro disso, primeiro Você daquilo. não sabe o que eu pensei, que o nome que tem, mas melhor não falar, senão eu sou Melhor não falar. Eu vou dar ele é seu descarga e deixa advogado. pra lá. Vou dar descarga e deixa pra lá. São 2 militares que foram primeiro em todas as turmas que fizeram. Turma de formação, turma disso, turma daquilo. São exemplares assim. Um, João Batista Figueiredo. Outro, Augusto Heleno. Figueiredo já morreu e o Augusto Heleno é o cara que é tido como um exemplo nas Forças Armadas brasileiras. Puta que pariu. É. E é aquela bosta. Ele tava mas- dormindo no julgamento. Que também é uma forma de não. Quando a gente está muito sob tensão, a gente dorme, né? O cérebro apaga. Tem ali uma coisa de ser uma pessoa já idosa, que não tem muita atividade, e também a tensão. Mas esse cara é o exemplo a ser seguido pelas Forças Armadas. É o grande general brasileiro. Que ali estava numa condição de réu e que teve a mesma postura que teve na CPI no Senado, com a senadora Luiziana Gama. Que quis dizer o que queria dizer e pouco importa interpretar o que ela vai dizer e dizer o que ela vai dizer. Ali, o general ali não estava nessa postura. Esses caras vão parar na cadeia. Porque o Heleno sabe que pela idade dele, ele vai pegar prisão domiciliar, ele vai ter atenuantes. Mas Então pode ele está perder mais a à patente. vontade. Oi? Pode perder a patente. Assim, se ele for condenado a Eu mais de fui 2 anos, ele advogado. perde a patente. Eu fui advogado de um caso. Aqui em São Paulo tinha um médico que em Jundiaí, ele foi diretor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, era catedrático, e foi ele que iniciou as cirurgias de mudança de sexo no Brasil, um dos pioneiros. E ele era um nome famosíssimo no mundo inteiro de cirurgia de mudança de sexo. Até que ele ficou mais idoso e começou a perder a destreza. E vem a idade traz suas consequências. E ele terminou por mutilar cerca de 100 mulheres transexuais. Puta que pariu. E eu fui advogado de uma delas. E a gente levou o caso até o final. No dia do julgamento do recurso no Conselho Regional de Medicina, do recurso não, do processo no Conselho Regional, parecia cena de novela, Bem-vindo e Pedrinho. Era um sábado cinzenta e chuvoso em São Paulo. O Conselho marcou o julgamento justamente no sábado para que não tivesse gente entrando e saindo e tal, até em respeito àquele médico. E foi um negócio horrível. Só tínhamos nós, os advogados do médico, o médico, os conselheiros que iam julgá-lo, eu e a minha cliente. Aquele prédio enorme do Conselho Regional de Medicina, somente a gente dentro daquele prédio. Um silêncio desgraçado. E aí chegou a hora dele se defender. Ele se defendeu, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí chegou a hora do julgamento, aí ele pediu para falar, antes dos conselheiros apresentarem o seu voto. E eu já tinha orientado a minha cliente a se manter calma, paciente, qualquer que fosse o resultado. Aí ele pede, eu só queria pedir uma coisa, ele já tinha quase 80 anos, não me deixem morrer sem o meu título de médico. Pesado, cara. Ele não percebeu a hora de parar. E aí a gente venceu a ação. Ele foi cassado por 7-0. Porra. Os conselheiros, alguns tinham sido alunos dele. Havia um constrangimento muito grande no ar. Quando a gente ganhou a ação, que era o que a gente queria, a minha cliente não comemorou. Primeiro porque eu tinha dito para não comemorar. Segundo, porque não tinha o que comemorar. Era tudo trágico. Ela que a vagina dela virou um amontoado de carne, ela não tinha mais vagina, não tinha pênis. Gosto horroroso. E aquela cena daquele senhor que pedia apenas para não perder o título de médico. E ele perdeu. Depois ele recorreu no Conselho Federal e aí antes do julgamento do Conselho Federal ele deu baixa no registro para que ele não justamente fosse cassado.